Boa tarde, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa aqui do canal Desenvolvimento Profissional. Eu, Ana Paula, estou aqui com vocês todas as quartas, né? Ou pelo menos tentando manter essa logística de toda quarta às 14 horas, trazer alguma contribuição, né, à rede. Então, a gente vem sempre falando sobre as ferramentas tecnológicas e hoje a gente vai trazer aí um assunto que a gente começou a tratar. E aí a gente recebeu uma chuva de pedidos aí para a gente tratar um pouquinho mais sobre direito autoral, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre direito à imagem, né? E à internet, né? Que vocês tanto pediram, né? Quando a gente fez a formação de direito autoral, vocês perguntavam assim, o aluno pode tirar uma foto da minha tela com a minha imagem e postar, eu posso fazer meme, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, atendendo a pedidos, a gente trouxe aí de novo o pessoal da FGV aqui do Direito de São Paulo, né? O doutor Guilherme e a professora Deise para tratar aqui com vocês, tá bom? Então, já vou dizer de antemão, eu, a Thelma, Carol, a gente tá aqui a postas. Chat está aberto, então conforme vocês vão tendo dúvidas, podem ir perguntando que a gente vai interromper e a gente vai perguntar, tá bom? E essa formação, assim como todas nossas, vão ficar gravadas e vai ficar lá disponível para vocês tanto no repositório do CMSP junto com o PPT, quanto também lá no YouTube, tá bom? Então fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar aí para vocês todas as informações, tá bom? Então eu vou apresentar aqui o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme Klafick, ele é gestor e líder de projetos no Centro de Ensino e Pesquisa de Inovação da FGV Direito São Paulo. Ele é doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, professor de pós-graduação Lato Sensu da FGV Direito de São Paulo. E a professora Deise Camargo Maito é pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV Direito de São Paulo, doutoranda em Saúde Pública e mestra em Direito pela Universidade de São Paulo. Então, professor Guilherme, vou chamar como professor, tá? Professor Guilherme e professora Deise, sejam bem-vindos. Eu aqui em nome da EFAP e da CITEM, porque essas formações são parcerias da EFAP e da CITEM, eu agradeço aqui de antemão a disponibilidade de vocês e sempre o carinho que vocês tratam, não só nós, né, da equipe, quanto o pessoal da rede, sempre nos acolhendo e sempre nos orientando. Obrigada, boa tarde. A palavra é de vocês. Ana Paula, obrigado. É um prazer enorme estar aqui de volta, né? A gente esteve aqui no primeiro semestre e está novamente com vocês aí da EFAP. Agradeço muito o convite da Ana Paula, agradeço a todo mundo que está aqui nos bastidores para fazer essa conversa acontecer. Agradeço a todo mundo que está assistindo a gente ou que vai começar a assistir a gente ao vivo ou na versão gravada. E, então, espero que a gente tenha aí uma tarde de boas conversas, né, Dê? Sim. Boa tarde a todos e a todas. Nós agradecemos muito a oportunidade de poder estar aqui disponível com vocês, poder conversar com vocês. A gente vai falar um pouco, mas nós estamos num projeto que a gente trabalha com educadores, então, para a gente ter essa honra de conversar com educadores é muito, muito bom para nós. E ressaltar que nós estamos abertos durante todo o tempo da palestra, então, se tiverem dúvidas, podem conversar com a gente. E, ao final, nós vamos disponibilizar nossos contatos também. Nós estamos abertos a qualquer conversa com os educadores, que para a gente é sempre uma honra conversar. Muito obrigada. Então, vamos lá. A gente vai começar compartilhando um material aqui nosso para dar alguns conceitos iniciais, para que a gente possa fazer uma conversa aí com os casos. Na última vez que a gente teve aqui, foram várias as questões que apareceram pelo chat, né? Então a gente quer privilegiar bastante a participação de vocês, os casos, as situações de vocês também, tá bom? É uma felicidade muito grande para a gente estar falando sobre um tema que é muito pertinente e é muito atual, que é a questão do direito à imagem na internet. Como a Deise antecipou, a gente tem um projeto que trabalha direitos humanos no ambiente digital. Um desses direitos humanos que a gente fala, direitos humanos digitais, é o direito à imagem. E mais do que nunca a gente se viu exposta a esse ambiente da internet, nossa imagem circulando, especialmente quem está na frente, na linha de batalha,
dando aula, gravando vídeos e colocando na internet. Então, como a Ana Paula já antecipou, eu e a Deise, nós somos formados em Direito, então a gente vem ter essa conversa sob o ponto de vista do direito, tá? Embora a gente tenha experiência pedagógica, a gente espera também que vocês tragam esse enriquecimento pedagógico para falar conosco. Os objetivos desse encontro são principalmente compreender o que é esse direito à imagem, aplicar o direito à imagem, né, em atividades, ambientes pedagógicos, compreender a regra geral, as exceções, as proibições do uso da imagem e conhecer hipóteses e consequências do uso indevido da imagem. A gente não quer chegar aqui falando, não pode, não pode, não pode, a gente quer discutir com vocês como é que eu uso de maneira consciente, de maneira responsável, com menos riscos, imagens na internet. Então, a estrutura do nosso encontro, ela é dividida em 7 partes. A gente vai começar um pouco com os conceitos iniciais e depois seguir com as regras gerais, como é que a gente trabalha exceções, proibições, até os casos concretos que a gente espera que vocês possam trazer também as dúvidas de vocês. Então, antes de tudo, o que é imagem? Né? Essa pergunta que está por trás do direito à imagem. É importante pensar que o direito à imagem, e qualquer direito, é uma tentativa de proteger algum interesse muito forte da gente. E qual é o interesse que está envolvido quando a gente fala em imagem? É uma integridade psíquica e física das pessoas. A gente quer proteger o psicológico e o físico das pessoas, tá? Então, antes de tudo, a imagem está muito relacionada com isso. A imagem pode ser 3 tipos aqui. Uma imagem retrato, então a fisionomia, né? Eu vou trazer um exemplo aqui. Fisionomia, que é o que a gente mais comumente entende por imagem. A imagem atributo, ou seja, são aquelas características que individualizam a pessoa, a aparência da pessoa. Então, pensem aqui, uma tatuagem, um conjunto de pintas no corpo, algo que faça com que você identifique aquela pessoa e saiba que ela é aquela pessoa. E, finalmente, a reputação. Quando a gente fala arranhou a imagem de alguém, a gente não está falando que a pessoa chegou lá e arranhou com as unhas o rosto da pessoa. A gente está falando que prejudicou a reputação da pessoa. Então, a imagem também tem muito a ver com reputação, com honra, com como aquela pessoa é percebida na coletividade. Essa é a minha imagem, né? Eu peguei a minha imagem porque aí não precisaria pedir autorização para ninguém. Eu já estou autorizando aqui o uso da minha imagem no meu material pedagógico. Esse sou eu. Como é que eu poderia, por exemplo, neutralizar a minha imagem, neutralizar a minha fisionomia, neutralizar os meus atributos físicos? Eu poderia borrar essa foto. Se eu borro essa foto, eu tiro as características que dão a imagem. Eu tiro as características que individualizam o Guilherme. Ou então, se eu chego e coloco um emoji por cima. Então, se vocês quiserem saber se alguém é preocupado com a imagem das pessoas, por exemplo, no YouTube, basta ver no vídeo se aquela pessoa borra a imagem de quem aparece acidentalmente no vídeo, né? Eu já acompanhei um canal de uma família que ficava testando restaurantes, né? E eles faziam gravações na praça de alimentação. E uma coisa que me fez perceber que eles tinham cuidado com isso é que eles borravam a imagem da criança que aparecia atrás deles gravando o vídeo, né? Então isso é uma preocupação com a imagem das outras pessoas. O direito à imagem, então, vai ser a proteção desses 3 tipos de imagem. Eu estou falando em 2 tipos de proteção aqui. O que a gente chama de proteção da personalidade da pessoa e proteção do patrimônio da pessoa, tá? O que é o direito à imagem enquanto proteção da personalidade da pessoa, daquilo que faz a pessoa ser o que ela é, tá? Eu estou falando do que a Constituição traz, que ela diz, é inviolável a imagem da pessoa. Você não pode adulterar, você não pode se apropriar, você não pode prejudicar
aquilo que faz parte da personalidade da pessoa. Isso se reflete também na nossa lei, no caso, o nosso Código Civil, que rege as pessoas, né, nas suas relações privadas, principalmente, que traz, no artigo 20, a mesma coisa. É inviolável a imagem das pessoas e elas podem tomar qualquer ação para impedir que isso seja prejudicado. Ela pode impedir, por exemplo, que outras pessoas usem a imagem delas sem justificativa. Tá? Ou pode proteger contra terceiros, contra pessoas que queiram acabar com a reputação dela. Tá? E isso vai ser importante mais para frente. Só que o direito à imagem não é só um direito de personalidade que a gente fala, um direito da pessoa. Ele também é um direito que protege o patrimônio da pessoa, dinheiro mesmo, recursos. Por quê? Porque a pessoa, ela tem direito sobre a exploração comercial ou não comercial da sua imagem, tá? Esse é um direito que você tem de defender a sua imagem contra a exploração, principalmente comercial. Em outras palavras, né, vamos dar um exemplo bem constante no futebol. Jogador de futebol geralmente é remunerado de duas formas. Uma forma lá de CLT, porque ele é trabalhador, empregado do clube, e uma forma que é bastante forte de remuneração é o direito à imagem. Porque o jogador de futebol está a todo momento na TV, está a todo momento, quando ele pisa no gramado, ele está usando a imagem dele. Então, o jogador de futebol tem grande parte da remuneração dele vindo do direito à imagem. Do uso da imagem nas canecas, nas revistas, no site do clube e por aí vai. Né? E muitas vezes esse dinheiro é até maior do que o que ele recebe pela CLT. Então a gente fala que a pessoa pode licenciar a imagem dela, né? Que ela pode alugar a imagem dela. Ou que ela pode ceder a imagem dela, que significa mais ou menos vender, né? Quase como se você vendesse o uso da sua imagem. Exemplo, eu posso ceder a minha imagem para publicidade, materiais online, fotos, essa aula. Eu e a Deise, a gente assinou um termo em que a gente autorizava o uso da nossa imagem para que esse material ficasse disponível, né, em qualquer lugar. E aí vem a questão, quem usa a imagem de outra pessoa, sem fazer negociação, sem pedir autorização, está se aproveitando do valor econômico que aquela imagem tem. Se não tivesse valor econômico, não serviria de nada. Então, recentemente eu li um meme famoso de uma menininha com um champanhe na limusine, que aquela garota, né, hoje é crescida, ela falou, não me incomodava as pessoas usarem isso como meme, mas me incomodou quando as pessoas passaram a vender camisas com o meu meme. Quando as pessoas começaram a vender materiais com o meu meme. Isso me incomodou, porque as pessoas estavam ganhando dinheiro com a minha foto. Então, veja esses dois lados. Tem um lado de personalidade e tem um lado de patrimônio, de dinheiro, tá bom? E aí a gente começa a pensar como que a gente usa e não usa a imagem alheia na internet. A gente vai falar sobre a regra geral. Isso, a gente tem uma regra geral para a utilização da imagem das pessoas na internet, né? Então, a regra geral é o consentimento, ou seja, é a autorização dada pela própria pessoa para explorar a sua imagem. As pessoas maiores de 18 anos e que não têm qualquer condição que altere a sua capacidade de consentimento, elas consentem, autorizam para que as outras pessoas explorem suas imagens. Isso acontece quando eu estou em um shopping center, por exemplo, e eu tiro uma foto com os meus amigos e falo para eles, olha, vocês podem postar essa foto nas redes sociais. Ou quando eu trabalho em algum local e eles vão tirar uma foto minha durante o período do expediente. Ou até mesmo quando eu faço um contrato específico para isso. Como o Guilherme falou, que a gente fez um contrato específico aqui com a SEDUC, com a EFAP, para ceder a nossa imagem especificamente para essa aula, né? E aí, no caso das pessoas menores de 18 anos, né, a gente menciona aqui o artigo 17, o artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né, que ele fala que é dever da família, do Estado e sociedade, que vai zelar pela integridade moral e psíquica das crianças e dos adolescentes.
né? Então, é muito importante que a gente coloque que o dever é de todas as pessoas de preservar a imagem dessa criança e desse adolescente. Então, a família, primeiramente, o Estado, que no caso de vocês está representado pela escola, e a sociedade como um todo, né? Então, isso significa que todas essas pessoas têm o dever de preservar a imagem e a identidade das crianças e dos adolescentes. E a vedação para um tratamento vexatório ou constrangedor, ou seja, um tratamento que coloque uma criança ou um adolescente em uma imagem que possa causar qualquer constrangimento a ela, né? Então, esse é um princípio orientador do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse princípio é muito interessante, que ele vai orientar crimes específicos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que não se pode, por exemplo, veicular uma imagem de criança ou adolescente suspeito de cometer um ato infracional, porque a identidade dessa pessoa deve ser preservada, né? Nós, do direito, quando a gente lida com processos que envolvem crianças e adolescentes, sequer o nome dessas pessoas podem aparecer. E os processos que envolvem elas estão em segredo de justiça, né? Mas, assim, a gente fica pensando, será que eu não posso nunca tirar uma foto de uma criança ou de um adolescente e publicar essa foto? Bom, é possível, né, que a gente faça essa publicação, mas desde que haja o consentimento das pessoas que são responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, que são os responsáveis legais, que geralmente são os pais ou seus tutores, né? Porque as crianças e os adolescentes, eles ainda não têm o que a gente chama de plena capacidade civil, ou seja, eles não podem, por si só, consentir para a utilização de suas imagens. Por isso, os pais, eles realizam esse consentimento para as crianças e para os adolescentes, né? E essa questão do consentimento é muito importante, né? Aí, Deise, uma questão aqui interessante é notar, essa autorização é dada para alguém para fazer alguma coisa. Então, geralmente, os pais e os responsáveis legais autorizam a escola a usar a imagem, né? E aí é interessante notar, a autorização é para a escola usar, não para o professor ou a professora usar. Então, a gente tem que sempre ver quem é que recebeu essa autorização específica. Posso fazer uma pergunta? Né? É a autorização específica para aquele ato, e muitas vezes isso vai estar previsto no contrato, né? Que é a matrícula que os responsáveis, que os pais ou os tutores, os cuidadores das crianças e dos adolescentes fazem com aquela escola, né? Então ele está fazendo aquela autorização para a escola, né? A gente fez alguns casos aí interessantes, mas a gente vai explorar um pouco o que é essa questão do consentimento, né? Então, o que significa consentir para determinada ação, para determinada situação, né? Então, o consentimento, ele é a capacidade, que é a capacidade jurídica para manifestar uma vontade. Então, é uma liberdade de manifestar a vontade. A vontade da pessoa, ela não pode ser uma coação, ela deve ser manifestada livremente. Então, por exemplo, o Guilherme, ele é líder de pesquisas no CEP, eu trabalho com ele no projeto sobre direitos humanos digitais. Se ele disser que se eu não deixar que ele manipule a minha imagem de uma forma que fique mais agradável, como, por exemplo, para ele mais agradável é eu ter cabelos compridos ou usar maquiagem, e caso ele não deixe que eu faça isso, eu não posso continuar como pesquisadora na FGV, perceba que esse consentimento, né, eu falo, não, então pode usar a minha imagem dessa forma. Esse consentimento não foi dado livre, né? Ele foi dado mediante coação, eu fui coagida a dar esse consentimento. Agora, diferentemente, é meu contrato como pesquisadora na FGV que inclui a seção da minha imagem específica para as atividades de pesquisa que nós fazemos, né? Para essa formação, por exemplo, ou para o contrato que a gente assinou, o contrato de sessão de imagens que a gente assinou aqui com a EFAP, né? Então, assim, nós estamos consentindo especificamente com a sessão das nossas imagens e nós estamos consentindo sem qualquer coação, né? Então, é muito importante que esse consentimento, ele seja feito sem qualquer coação, né? E aí, se a gente está falando de incapazes, né, de pessoas que não podem consentir por si só, o consentimento vai ser dado pelos seus tutores ou pelos seus cuidadores, né? Então, essas pessoas, os tutores ou os cuidadores das pessoas que não podem consentir, seja pela idade ou seja por ter alguma questão que dificulte a sua capacidade de consentimento, aí os tutores ou os curadores que vão dar esse consentimento
para essas pessoas, para a utilização dessas imagens, né? E aí, outra questão que a gente tem também é a tolerância, né? Então, se a gente pode tolerar que alguém utilize a nossa imagem, por exemplo, né? Isso já aconteceu comigo, que uma vez eu fui dar uma palestra e uma pessoa pegou a minha foto do WhatsApp para divulgar a palestra. Eu vi aquela divulgação da palestra e consenti com o uso da minha imagem naquela divulgação específica, né? Então, especificamente naquela situação, embora a pessoa não tenha me pedido a utilização da minha imagem, ela pegou a minha imagem no local que estava disponível para ela e utilizou, e eu consenti com essa utilização, né? Então, embora eu vi a foto, ela foi aplicada na divulgação e aí tá tudo bem, né? Então, isso depende do princípio da boa-fé das relações, né? Então, a pessoa, ela usou a foto para aquele determinado fim e tá tudo bem. Mas é uma questão que a gente coloca, né, e que a gente quer discutir um pouco, é se essa tolerância ou se esse consentimento, eles podem deixar de valer com o passar do tempo, né? Então, eu queria ouvir um pouco do Guilherme, o que ele acha sobre essa questão, né? O que ele estudou sobre isso, se o consentimento e a tolerância, eles podem deixar de valer com o passar do tempo. É isso aí, Daisy. Então, assim, se vocês observarem, por exemplo, um termo como esse que a gente assinou aqui para a EFAP, ele é um termo que prevê que a nossa imagem pode ser usada por uma quantidade de anos, tá? Em caráter irrevogável, irretratável, ou seja, o que o contrato diz para a gente? Olha, a gente pode usar a imagem de vocês por tantos anos e você não pode voltar atrás no que você falou, tá? Por isso que é irrevogável, irretratável, essas palavras que o pessoal usa nos documentos jurídicos. Ou seja, você não pode revogar, você não pode ir dar para trás, né, ou voltar atrás no que você sugeriu aqui. Então, assim, o contrato ele vai trazer um tempo, né? Tem gravações que eu já fiz em que eu cedi a minha imagem por tempo indefinido. Indefinido e irrevogável. É basicamente como se eu tivesse dado a minha imagem para todo sempre, para que ela fosse utilizada para aquele fim específico. A tolerância, ela é um pouco diferente. A tolerância, né, é assim, fiquei sabendo que alguém está usando a minha imagem. Aquele momento, começa a contar um tempo para que eu reaja. Bom, fiquei sabendo que pegaram a minha imagem aqui no YouTube e começaram a fazer camisas do Guilherme. Olha, eu tenho um tempo para reagir. Se eu não reagir, se eu começar a aceitar, isso começa a dar uma ideia de tolerância e de boa-fé. Bom, digamos que depois de um ano, eu fiquei sabendo disso e eu não agi, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu quero usar a minha imagem e fazer as minhas camisetas. Pensa na fadinha das Olimpíadas, que de repente, quando ela voltou, tem gente usando o nome dela e tudo mais. Eu posso virar e falar assim, eu não quero mais que você use a minha imagem. A partir do momento que eu manifesto a minha vontade de que eu não quero mais que você use a minha imagem, acabou a tolerância. Tá? Acabou a tolerância. Se você usar a minha imagem a partir desse momento, você está violando essa boa-fé. Agora, o que aconteceu naquele período em que eu tolerei, certo? Em que eu fiquei sabendo e eu não tomei uma medida, e isso fica comprovado que eu não tomei alguma medida, isso aí está protegido por boa-fé. Olha, a pessoa, você soube, você não tomou nenhuma atitude naquele momento e ela continuou agindo. Por que a gente está trazendo essa ideia de tolerância? Para vocês imaginarem assim. Eu sou professor, eu coloquei uma foto de criança no meu blog. Pensem o seguinte, para você colocar uma foto de criança no seu blog, por exemplo, especialmente um blog pessoal, você tem que ter autorização dos pais ou dos responsáveis legais. Se ninguém deu autorização para você, você está trabalhando na tolerância. E aí, esse é o seu risco, você está trabalhando na tolerância. Se a pessoa, ou na ignorância, né? A pessoa não sabe que aquilo aconteceu. Se a pessoa
ela não sabe, se ela desconhece, isso é ruim. Assim que ela conhecer, ela pode falar que você não usou, você usou a imagem sem autorização. Isso é um problema. Agora, se ela sabe e ela deixa, isso é uma tolerância, é um consentimento implícito, que ela pode tirar a qualquer momento. Né, Deise? Eu acho que é isso. A tolerância e o consentimento deixam de valer com o passar do tempo? Depende do que está no contrato, depende se a pessoa manifestou a vontade de falar, para de usar. Exatamente, né? Acho que essa questão da boa-fé das relações e do consentimento, então, entender o que é o consentimento, entender que esse consentimento deve ser pautado sempre na boa-fé das relações é muito importante, né? E aí, então, a gente viu que a regra geral para a utilização de imagem é o consentimento, e a gente pode ver agora que há exceções para o uso de imagem de pessoas, né? Então, são exceções muito específicas, a gente vai ver, né, que cada uma dessas exceções tem suas especificidades, mas há exceções que nós podemos utilizar a imagem de pessoas, né? Então, a primeira exceção que a gente coloca aqui é a utilização de fotos de espaços públicos e que as pessoas, elas transitam nesses espaços públicos, né? Então, nesse exemplo, é uma paisagem, né? Então, o que está em evidência aqui é um passeio público, né? Muitas pessoas, a gente pode ver que muitas pessoas estão nesse passeio público, estão nessa imagem, mas por estar nesse espaço, elas já consentem com a captura de suas imagens. Elas não estão na sua intimidade, né? Elas não estão fazendo coisas íntimas, não estão nas suas casas, por exemplo. E a gente percebe que nessa imagem, nós não estamos interessadas nessas pessoas específicas. Nós estamos interessadas na paisagem. Nós estamos interessadas no passeio público, né? Então, elas ocasionalmente estão nesse lugar. Por um acaso, aconteceu que quando eu tirei essa foto, essas pessoas passaram neste local, né? E nesse caso também é impossível identificá-las, né? No caso do Guilherme, que ele contou das pessoas no YouTube que fazem resenhas de restaurantes, né, e que eventualmente algumas pessoas aparecem no shopping, e aí eventualmente as pessoas que aparecem são menores de idade, eles tiveram cuidado de borrar o rosto dessas pessoas, né? Então é muito importante isso, que a gente se atente a como utilizar as imagens em espaços públicos, né? E nesse caso aqui, por exemplo, é impossível identificar qualquer pessoa, né? Então é isso, a gente está tirando foto da paisagem e no espaço público. Então, todas as pessoas podem transitar nesse lugar e, por consequência, eu posso tirar imagens daquele local, né? Já a segunda exceção é para noticiar um fato com interesse público. Então, por exemplo, se dois políticos de uma cidade, eles estiverem em uma briga braçal, por exemplo, e essa briga foi motivada pela destinação de uma verba pública, é importante que a população saiba o que esses agentes estão fazendo, o que eles fazem, e a imagem dessa briga, ela pode ser veiculada, por se tratar de um interesse público, né? Então, as notícias que têm interesse público, elas podem veicular imagens de pessoas justamente para noticiar isso, né? Então, e é muito importante a gente ter em mente o que é uma notícia, né? O que é um fato público, o que interessa, né? Por exemplo, uma briga particular entre essas mesmas pessoas em um ambiente privado não é uma notícia de interesse público. Agora, se essas duas pessoas, né, que eu falei em questão, políticos de uma cidade, se essas pessoas elas brigam na Câmara de Vereadores, por exemplo, que é um espaço público, que elas estão exercendo sua função, eu posso veicular a imagem delas, né? Porque elas estão justamente exercendo a sua função e é importante que eu noticie isso para que as pessoas saibam como que seus representantes atuam, né? Então é muito importante que a gente tenha em mente quais são essas exceções. E a terceira exceção são a imagem de pessoas notórias, né? Então, aqui na foto, a gente colocou o Luiz Gama, que é um advogado abolicionista na época do Brasil Império, e por ser uma figura pública, notória, e no caso, ele faz parte da história do nosso país, nós podemos utilizar a sua imagem, né? O mesmo vale para artistas, atletas, como o Guilherme falou, políticos, que são pessoas conhecidas e que a gente pode utilizar a imagem delas para fins didáticos, culturais ou até mesmo para noticiar acontecimentos. Mas a gente não pode usar a imagem dessas pessoas em contextos privados, né, sem autorização delas
ou para fins comerciais, como para vender um produto, por exemplo, né? Um caso muito interessante que tem aparecido nos julgados, nos tribunais, é de artistas que, enfim, tem a imagem deles aí reconhecida nacionalmente, só que determinadas pessoas pegam essa imagem sem autorização e utilizam para vender seus produtos, né? Então, a gente pode usar a imagem dessas pessoas? Pode, mas não para obter proveito econômico, né? E aqui a gente teve o cuidado também de colocar nos slides as fontes de onde retiramos essas imagens, né? Então, é muito importante que a gente, além de utilizar as imagens, a gente coloque da onde nós tiramos essas imagens, né? Da onde quais as fontes dessas imagens que nós utilizamos. E aí, a nossa última parte, Ana, antes da gente fazer a primeira abertura aí para a participação do pessoal que está nos assistindo, é concluir com as proibições, né? A gente foi para a regra geral, que é o consentimento, que é a autorização, a gente falou de exceções e agora a gente vai falar então de proibições, o que você não deve fazer, né? O que o direito diz que não pode ser feito. E aí, nas proibições, a gente pode dizer o seguinte: não pode registrar, manipular ou divulgar imagem, foto, né, sem autorização, tá? Então, via de regra, você não pode pegar a imagem de alguém e transformar num meme, a imagem de um professor e transformar num meme, sem autorização do professor. Isso, pelo direito, está errado, tá? Então, a gente pode ter discussão sobre tolerância, sobre consentimento posterior, mas sem autorização já há algo errado pelo direito. A segunda coisa, que é extremamente importante nos dias de hoje, imagem íntima, tá? Imagem íntima, imagem de nudez, imagem de ato sexual, isso é até mais grave, tá? Registrar, manipular, divulgar imagens íntimas sem autorizações já vai para o campo penal, já é crime, tá? Então, quando a gente está falando de imagens íntimas, isso é extremamente importante de frisar. Aqui a gente já está no âmbito dos crimes. Quando a gente fala em compartilhar ou manter, e esse verbo é importante, manter fotos íntimas de menores, pessoas com menos de 18 anos, isso é crime, né? O pessoal geralmente costuma falar crime de pedofilia. Não existe um crime de pedofilia na legislação brasileira. O que você vai ter são esses crimes. Você não pode manter fotos de menores íntimas no seu celular. É crime, tá? A exceção que o Código Penal traz é para algum tipo de uso cultural, jornalístico e por aí vai. E, finalmente, você não pode explorar uma imagem de alguém comercialmente sem autorização. Eu não posso pegar a imagem do Daniel Alves, por exemplo, que saiu, infelizmente, do meu time, e usar ela para colocar na capa da minha apostila que eu vou vender sobre direito à imagem. Porque eu estou usando a imagem do Daniel Alves para promover o meu produto sem a autorização para explorar comercialmente isso. E aí, uma coisa importante que o judiciário já tem de uma maneira pacífica é o seguinte: dano. Poxa, se eu peguei a imagem de alguém e coloquei num meme legal, assim, um meme de boa, não causei dano contra ela. Por que eu tenho que pagar para ela alguma coisa? E a ideia o dano é presumido, tá? Então, assim, se você não teve autorização, já se presume que você vai ter que pagar alguma coisa pelo uso indevido da imagem, tá? Como regra geral, então, pessoal, antes da gente ir para os casos e para as situações, a regra de ouro aqui na nossa apresentação, né? O que a gente está falando como regra que vocês devem seguir sempre não use imagem sem autorização. Ponto. A autorização é um cheque em branco? Não. A autorização não é um cheque em branco. Tem uma segunda coisa. Não use a imagem para situações vexatórias.
Recebi autorização e ridicularizei a pessoa, tá errado. A gente teve um caso, né, desde que você levantou, aquele canal Bel para as Meninas, de YouTube, em que tem umas crianças que fazem vídeos com a mãe e tudo mais. A revista Veja fez uma notícia sobre ela, né? E a revista teve que tirar do ar essa parte que falava sobre ela, porque o juiz considerou que colocava a Bel para meninas, né, as meninas e a mãe, numa situação vexatória, especialmente as meninas. Então, evitar que isso fique uma situação vexatória para as pessoas. E aí vale a pena lembrar que o que é divertido e bonito para um pode não ser divertido e bonito para outro. Então eu peguei a minha foto e eu editei com o FaceApp. Né? Outra coisa, o FaceApp pega os dados das pessoas, treina a inteligência artificial com as fotos que são colocadas, isso é uma outra discussão. Mas eu peguei o FaceApp, baixei uma vez no meu celular, depois deletei, só para fazer essa foto para essa aula. Eu peguei a minha foto e alterei lá algumas coisinhas para deixar a minha imagem mais jovial, mais bonitinha, mais, sei lá, atraente. Mas talvez o que fosse bonito para uma pessoa não é bonito para mim. Talvez eu queira a minha imagem. Né? E aí está aqui para vocês compararem. Depois vocês podem até colocar no chat qual vocês acham bonito. Né? Isso é uma coisa até importante quando a gente fala de direito à imagem. Os avatares e o uso desses filtros cada vez mais gerando procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, para que as pessoas fiquem mais parecidas com o que esses filtros dizem que elas devem ser. Né? Então, isso é um outro risco aí da imagem enquanto atributo físico. Vocês veem que o que o FaceApp fez? Reduziu o tamanho do meu rosto, aumentou o tamanho do meu cabelo, aumentou a narina, mas afinou o nariz, reduziu um pouco a testa. Eu poderia virar para um cirurgião plástico e pedir, eu quero ser igual a essa foto do FaceApp. E isso está sendo um problema muito grave, cada vez mais, especialmente mulheres, querendo fazer essas cirurgias para chegar a um ideal de beleza. O que mostra que o direito à imagem é muito mais do que se proteger. É também ter consciência do valor que a sua imagem tem para você e para a sociedade. Né? E aí, Ana, eu acho que a gente pode ter uma rodada aí de dúvidas, de conversa com o pessoal que está nos assistindo, agora que a gente deu esse panorama geral do direito à imagem. Vai ter coisas específicas, e aí eu já digo aqui, a gente não dá orientação jurídica, né, como advogado, numa aula. Então a gente sempre fala, ó, consulte advogados e tal. O que a gente pode falar é, bom, qual seria uma ideia frente ao direito, né, Ana? Com certeza. E aqui a gente tem alguns pontos colocados, e como eu falei na outra formação, aqui a gente trabalhando no Centro de Mídias, especificamente eu trabalho na EFAP, mas eu faço essas formações aqui no Centro de Mídias, e a gente acaba se deparando com algumas coisas dessas questões de direito autoral, né? Então, por exemplo, essa questão que você falou aí, Guilherme, há poucos minutos, sobre a questão de avatar. Teve uma formação, acho que foi da semana passada, semana retrasada, do Canva, né, que é um programa que a gente utiliza, e a gente mandou para verificação de direitos autorais. Foi a primeira coisa que mandaram. Quem fez, em que programa utilizou e qual o interesse, né, da pessoa com relação a isso. Então, as mínimas coisas que a gente nem imagina, né, são tocadas ali na questão de direito autoral. E como eu falei na outra formação, essa questão é muito difícil da gente tratar e da gente pensar, por ser uma coisa de interpretação, né? Muitas das coisas que vocês falaram, eu fiquei pensando aqui, mas tudo depende da interpretação, né? De quem está recebendo, de quem está fazendo e também para quem vai, né? Porque é tudo subjetivo, né? Então é um pouco difícil a gente tratar sobre isso, mas vamos lá. Eu posso ler então aqui algumas considerações e perguntas que a gente tem no chat? Vamos lá, vamos interagir com o pessoal. Então vamos lá. A professora Rosana, como colocou lá logo no começo, com essa explicação, como fica a obrigatoriedade de vídeo em aula?
Você quer fazer várias perguntas ou a gente vai fazendo um bate-bola? Eu acho que é melhor ir aos Você prefere, Ana? poucos. Então tá bom. A obrigatoriedade de vídeo em aula, ela toca a questão de direito à imagem na relação de trabalho, tá? A primeira resposta, direta e reta, é: um empregado só pode ser obrigado a disponibilizar a imagem dele se isso tiver em contrato. Mesma coisa para servidor público e tudo mais. Se você estiver com um contrato prevendo que você a sua imagem, você cede a sua imagem para o seu empregador, né? A gente já tem aqui uma questão de possibilidade de uso de imagem, tá? Seu empregador pode usar a imagem para qualquer coisa? Para qualquer momento? Não. Isso geralmente está no contrato. Tem vários casos no judiciário de pessoa que saiu do emprego e a aula, a videoaula, o conteúdo continuou sendo disponibilizado. E isso é uso indevido de imagem, né? Então, a primeira coisa que eu falaria, obrigatoriedade do vídeo em aula. Depende do contrato. Se não tiver um contrato, nada mais justo do que a pessoa ser remunerada por aquilo que ela está fazendo, tá? Tem uma questão que essa obrigatoriedade, né? É algo que o professor ou a professora se autoimpôs ou é algo que foi exigido pela instituição? Isso é uma coisa muito importante, tá? Em tese, se a professora ou o professor falar eu não quero disponibilizar a minha imagem na internet, ela não pode ser coagida, como a Deise falou, a disponibilizar a imagem dela na internet, tá? Então, nesse caso, você tem outras formas. Você pode disponibilizar a voz, você pode disponibilizar o áudio. Ó, você não vai ter o vídeo, porque eu não quero a minha imagem na internet, eu não quero que pessoas peguem a minha imagem na internet e editem, mas eu autorizo que você use a voz. Ou então, eu autorizo a imagem desde que seja restrito ao uso dos alunos. Então, você não pode colocar no YouTube. Você tem que deixar no Google Classroom ou no ambiente virtual de aprendizagem. Ou seja, a princípio, você tem essa possibilidade de falar onde que eu quero que a minha imagem seja reproduzida, até quando a imagem vai ser reproduzida e como a imagem vai ser reproduzida. Guilherme, queria comentar que teve um caso que a gente estava estudando, que foi para o judiciário e uma professora pediu indenização porque ela deu aulas online e depois de um certo tempo as aulas continuaram lá. E ela pediu indenização dizendo que a imagem dela estava sendo utilizada indevidamente. Porém, o juiz do caso, ao analisar o contrato, no contrato, ela especificamente cedia a imagem dela para as aulas online. Então, não reconheceu que ela tinha esse direito à indenização, né? Então, isso é muito importante, ver o que está disciplinado no contrato do professor, da professora, com a instituição que ela trabalha, que ele trabalha. E aí, Ana, antes de passar para a próxima, a gente pode fazer uma aproximação com direito autoral, né? No caso de servidor público, servidora pública, o que a gente já viu, por exemplo, vindo do Tribunal de Contas da União sobre servidor ou servidora pública se aquele material foi feito pela pessoa durante o horário de trabalho dela, durante o expediente dela, e aquilo está na descrição de serviço dela, ela está sendo remunerada para fazer aquilo. A minha dúvida, e aí é uma questão que é interna de cada secretaria, de cada estado também, quando que isso está previsto, né? Tem a previsão de que os professores devem fazer aulas online? Se tem a previsão, então os professores já, ao serem contratados, sabem que eles precisam precisam disponibilizar a imagem deles para aulas online. E aí você mexe assim, aonde é que você pode disponibilizar essa aula online? Então, existe uma previsão para que essa aula online fique pública num canal como o YouTube? Isso é diferente. Se ela tem que ficar pública no YouTube ou se ela tem que ficar privada no ambiente de aprendizagem, tá? Isso é muito importante, é uma diferença para onde a minha imagem vai.
se é para o público no YouTube ou se é privado no ambiente específico de aprendizagem. Professor Guilherme, acho que essa questão gerou muita polêmica aqui no chat, né? As pessoas colocaram aqui, e uma das coisas que colocaram, o professor Roberto colocou aqui, o Estatuto do Magistério prevê algo. Na verdade, como o professor Guilherme tinha falado, a gente não vai entrar especificamente em alguns assuntos, alguns parâmetros jurídicos, né? Então, acho que cabe a nós dar uma olhada lá no Estatuto do Magistério, verificar. Eu imagino que não, porque o Estatuto do Magistério é antigo, né? E essa questão da internet aí vem agora, né? Muito mais à tona do ano passado para essa questão da gente utilizar esses meios para a finalidade educacional, mas vale a pena aí a gente procurar ler e se atualizar, né, com relação a isso, para a gente saber o que tem, como disse o professor Guilherme, no nosso contrato, né, no caso dos efetivos, né, você fez aí um concurso, qual é a legislação vigente para isso, então basta a gente se mexer e dar uma procurada aí para saber os nossos direitos e os nossos deveres, tá bom? Então vamos passar para a próxima. A próxima a professora Regina coloca aqui, na prática, qual a diferença de autorização para professor ou escola? A diferença é a seguinte, a autorização que eu dou para a escola é uma autorização institucional, para uso no material institucional da escola. Quem determina ou quem escolhe como é que vai ser usada a imagem é a autoridade da escola, coordenação ou direção. Então, assim, geralmente essa autorização dada para a escola é para que você possa colocar uma imagem do aluno num blog ou no site da escola para falar da premiação nas Olimpíadas de Matemática que o aluno ganhou, ou fazer material promocional da escola que mostre atividades dos alunos fazendo alguma coisa na escola. Sempre uma decisão e uma escolha institucional da direção da coordenação. O fato de você ter uma autorização institucional para a escola não dá autorização para que os professores usem a imagem das crianças e dos adolescentes nas redes pessoais, tá? O fato de você ser professor da escola não significa que você possa usar, por exemplo, tirar foto de alunos de 17 anos aqui no primeiro ano da GV e colocar no meu Facebook, tá? Por quê? Porque a autorização dos pais ela tem em vista um uso institucional. Não tem um uso, por exemplo, de promoção individual do professor. É importante que o professor, nesse caso, tenha aquela facilidade de conversar com os pais, falar, posso colocar essa foto? Ou então, que a própria escola preveja, quando o pai assina, olha, os professores da instituição estão autorizados a usar essa imagem. Tá? O importante é que se distingua o que é uso pessoal do professor e o que é uso institucional da escola. E quem decide sobre esse uso, tá? Quem decide é a instituição. Se eu, professor, tiro uma foto e entrego para a instituição, para ela usar no site dela, a instituição está usando aquela foto. Tá? Isso é diferente do professor tirar a foto dos alunos fazendo prova e falando, meus alunos fazendo prova, e colocar lá na rede social. Especialmente se for a rede social privada, particular dele. Quando a gente pede autorização, necessariamente é importante colocar o meio que eu vou colocar, que eu vou vincular. Por exemplo, eu vou pedir autorização, a escola vai pedir autorização para usar a imagem de um aluno X. Eu teria que colocar nessa autorização aí, eu vou divulgar no Facebook, nas redes sociais da escola, eu vou divulgar em material impresso, eu vou divulgar num ambiente virtual de aprendizagem. É importante colocar o local que eu vou colocar essa imagem da pessoa? Sim, é até interessante. Olhando aqui, eu estou com o termo o nosso termo que a gente assinou do lado, né? Para usar sempre como exemplo se precisar. O termo que a gente assina aqui, ele é um termo que fala assim, olha, eu posso usar a sua imagem no serviço on demand, no canal de TV, no canal das redes sociais. Então, assim, por que é importante
você especificar qual é o canal que a imagem vai ser usada. Por dois motivos. Primeiro, já que é um direito de personalidade, eu, Guilherme, tenho que ter o direito de saber onde que eu quero aparecer. Digamos que eu não quero aparecer no Facebook. Por N motivos, eu não quero me expor no Facebook. Então eu tenho que poder escolher qual é o meio em que a minha imagem vai estar vinculada. Segunda coisa, patrimônio. Imagina que eu dou autorização para que vocês passem essa aula no canal do servidor, de desenvolvimento do servidor, né? E posteriormente vocês coloquem no YouTube. Eu não sei se esse vídeo vai ser monetizado no YouTube. Então, eu preciso saber todos os canais que o vídeo vai ser transmitido, que a minha imagem vai ser transmitida, porque eu preciso saber também onde é que você vai ganhar dinheiro com a minha imagem. E saber se essa remuneração está justa. Então, o canal em que a minha imagem é veiculada é extremamente importante e tem que estar registrado na autorização. Isso daí é um ponto importante que eu falo para você, servidor, para a gente tomar esse cuidado e pensar bem com relação a isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui nosso da EFAP, né? Como eu cuido também de cursos, dos cursos aqui do ambiente virtual, então vamos pensar aí, sei lá, uns 8 anos atrás, quando a gente tinha os cursos dos professores ingressantes. Um dos nossos maiores problemas era que os cadernos que a gente tinha aí que eram ofertados para as escolas, para os professores, né, que eram feitos da secretaria, eles tinham aí uma autorização só para impresso. Não tinham para a gente vincular nas redes sociais, nem nas redes sociais, no site da secretaria ou mesmo no curso, que era um ambiente virtual de aprendizagem da secretaria, e era um ambiente fechado em que só os servidores poderiam utilizar. Então, na verdade, a gente não pôde, ou a gente teve muita dificuldade, teve que entrar um pouco aí no jurídico, para a gente conseguir usar esses cadernos dessa forma. Então, na verdade, quando você vai pedir uma autorização, você também tem que pensar a longo prazo, né? Porque às vezes a gente pede uma autorização, a gente tem um material e depois a gente vai revisitar esse material lá, depois, sei lá, de uns 4 anos e falar, eu quero reutilizar. Mas aí você tinha ou um período que você colocou ali que eu posso usar 2, 3 anos, 5 anos, ou você colocou que você poderia só utilizar, por exemplo, para o Classroom. E aí você vai usar no Teams e não dá. Então é importante sempre a gente pensar nessa questão também da temporalidade e também de onde eu vou vincular, tá? Então é só um ponto de atenção aí para vocês, tá bom? Vamos lá. A professora Regina colocou assim: entendendo que o professor somente postaria as atividades escolares, a autorização deveria conter os dados do professor juntamente com o da escola? Sim, é importante, né, que contenha os dados da pessoa que está autorizando e para onde ele está autorizando, né? Então é importante que contenha a autorização seja específica para a postagem do material, né? Para a postagem do material naquele local. Então é muito importante que tenha o nome dessas pessoas, né? Ela não é. Tem a questão da tolerância, né? Mas nesse caso específico é importante que tenha isso especificado. Tá. Se o Guilherme quiser complementar. E no caso assim, de proteção de dados, aí é uma outra discussão, é um outro direito digital que a gente tem, que é o direito de proteger os nossos dados. Então, uma outra hipótese que é, eu tenho que expor os meus dados publicamente, se eu fiz o material, se eu fiz a gravação, se fui eu que fiz a aula, e aí a gente fala, olha, você tem o dever de dar a atribuição, né? O dever de crédito, de creditar. Foi fulano de tal que fez essa aula. Por quê? Porque você tem que indicar a autoria do material. Então, pensando aqui, será que eu posso me resguardar na internet não colocando o meu nome na aula, porque aí as pessoas não vão saber que fui eu que fiz? Essa não é um caminho muito bom, porque aí você abre a possibilidade de que as pessoas se apropriem, de que as pessoas divulguem a sua imagem ainda mais, porque elas não vão saber quem é mesmo, então elas não vão nem se preocupar com aquela pessoa. Então, é importante ter cuidado com os seus dados pessoais sempre,
mas aqui, pelo que eu entendi da pergunta, né, se os dados devem vir junto com a atividade escolar, tanto para indicar quem fez o material, quanto para proteger frente a outras pessoas depois. Perfeito. A professora Alessandra colocou aqui, o direito à personalidade está acima do direito público? Alessandra, essa é uma ótima pergunta, tá? Por quê? A gente costuma falar, você tem uma questão de direito individual e interesse público, né? A administração funciona muito por interesse público. O que a gente costuma dizer é, direito de personalidade é irrevogável, personalíssimo. Ou seja, você não pode abdicar do seu direito de personalidade, você não pode abdicar do direito de quem você é, tá? Você sempre vai ter a sua imagem protegida. Sempre. Você sempre vai poder proteger a sua imagem, né? Quando a gente entra no primeiro ano da faculdade, um exemplo que dão é Big Brother. A pessoa entra lá no Big Brother e ela aceita que seja filmada 24 horas por dia, e aí a pessoa faz alguma coisa errada no Big Brother. E aquilo toma uma escala e uma proporção enorme. A pessoa não pode se defender? É claro que ela pode se defender. Ela pode falar, olha, essa situação é vexatória, eu não quero que isso fique na rede. O que você negocia é dinheiro, tá? É patrimônio. Então a gente fala que o direito de personalidade, ele é inato da pessoa, é irrevogável, é próprio da pessoa, é pessoal, ela não pode, não é de ninguém mais, é só daquela pessoa. E a gente fala que tem um interesse público, certo? Vocês viram pelas exceções que o direito à personalidade não é absoluto, tá? Então, se a notícia tem interesse público, eu posso usar a imagem da pessoa? Pode. Essa é uma exceção que o judiciário aceita, porque você tem um interesse público, uma liberdade de imprensa, de que as pessoas saibam aquela informação, de que a pessoa, por exemplo, digamos assim, no limite, se uma pessoa está fazendo corrupção e ela é fotografada fazendo corrupção, é óbvio que ela não vai autorizar o uso da imagem dela. É óbvio, ela não vai querer que usem a imagem dela fazendo corrupção. Mas se isso é uma notícia extremamente relevante para o público saber, você tem a exceção, né? Na administração pública tem uma questão importantíssima que é legalidade. Então a administração pública só pode agir de acordo com o que está na lei, certo? De acordo com o que está no contrato, de acordo com o que está firmado ali. Então, para tentar responder diretamente o que você falou, Alessandra, direito de personalidade está acima do interesse público? Na maioria das vezes, sim. Existem exceções, como é o caso, por exemplo, de notícia de interesse público. Tá? E aí um comentário, Ana, sobre o Estatuto do Magistério, antes de passar para a Deise. O Estatuto do Magistério não traz a imagem como direito, e aí vai ter uma discussão sobre o dever, porque você tem ali o dever de exercer as suas funções para realizar as atividades escolares. E aí vem uma discussão sobre gravar aula está dentro do dever funcional de fazer atividades escolares ou não. E essa é a discussão que a gente não vai detalhar aqui, porque vai depender do edital, vai depender de como é que o seu cargo é descrito e por aí vai. Teve um caso interessante que a gente viu de uma servidora pública, não era da educação, se eu não me engano era da área da saúde, que ela teve a sua imagem, ela estava no expediente dela, ela trabalhava como atendente de telefone, enfim, ela recebia os usuários, e ela foi fotografada no local de serviço com os pés em cima da mesa. Ela foi fotografada desse jeito e foi veiculada a notícia, não com ela em evidência, mas ela estava lá. E aí a notícia era, o atendimento nesse lugar demora muito. E aí ela viu que a imagem dela estava naquela notícia e ela pediu indenização por dano à sua imagem, porque ela se sentiu constrangida com aquilo. Porém, o juiz de primeira instância não reconheceu que ela tinha o direito à indenização porque ela estava exercendo a função, ela estava no horário de expediente e ela foi fotografada no local de expediente.
Então, o juiz entendeu que ela estando daquele jeito no local de exercer a sua função, tudo bem ela ser fotografada daquele jeito. Então, não reconheceu que aquilo foi danoso a ela, né? Então, nesse caso, ela alegou o direito de intimidade dela, porém, nesse caso, o juiz entendeu que o serviço público, a boa prestação do serviço público, se sobreporia ao direito de intimidade dessa pessoa, né? Que ela alegou que era intimidade, porém, o juiz entendeu que naquele caso não era intimidade. Né? Então, assim, é um caso bem interessante para a gente ver como que isso chega ao judiciário. Né? Aí foi o caso de juizado especial, então tem o recurso de uma forma diferente, mas ainda está em discussão esse caso. É muito interessante para a gente pensar isso também. E aí, só uma coisa do que a Daisy falou, Ana, antes da gente voltar para você, essa questão do, tirou foto da funcionária pública, da servidora pública, com uma pose lá que demonstrava desleixo e mau atendimento. O juiz, né, como a Daisy falou, considerou que aquilo era uma denúncia e que, por ser uma denúncia, tinha interesse público. Por que eu estou ressaltando esse ponto? Porque a gente pode começar a discutir outras situações, como a gente teve recentemente, de político entrando na escola para filmar as pessoas e denunciar o que estava acontecendo nas pessoas, entra um pouco daquilo que você falou, Ana, da subjetividade. Então, assim, eu posso invadir uma escola e filmar o professor enquanto está dando a aula e falar assim, olha só, esse é o professor que eu falei, que é não sei o que é não sei o que lá, e colocar isso nas redes sociais. De novo, como a gente falou, consentimento e reputação. O que o juiz considerou aqui, que era uma denúncia legítima de mau atendimento, de demora, que a pessoa demorou mais de 20 minutos para ser atendida e que a funcionária demonstrava descaso nessa situação. Isso é diferente de você invadir uma sala de aula, gravar o professor, espalhar nas redes sociais falando que o professor é A ou B e atacar a reputação daquela pessoa. Aí, no meu entender, por exemplo, você não tem uma denúncia legítima e por causa disso, por você estar atacando a reputação da pessoa mais do que a imagem física, né? Você está causando um dano e por isso a pessoa pode ir lá e reclamar esse dano contra você, né? E todo mundo que compartilhou esse conteúdo também fica como responsável. Tá? Tem um caso famoso também que foi o ministro Gilmar Mendes contra a Mônica Iose. E a Mônica Iose foi condenada a indenizar o ministro Gilmar Mendes porque ela compartilhou um meme, uma foto dele acusando ele de ser cúmplice do Roger Abdelmaci, que tinha sido acusado de vários estupros e tudo mais. E aí ela teve que indenizá-lo porque ela compartilhou esse material. Né? Vamos lá. A professora Lilian coloca aqui, sala de aula de escola pública é ou não espaço público? Essa é uma discussão grande, tá? A gente teve essa discussão, por exemplo, quando eu estava na faculdade e alguns movimentos sociais entraram na faculdade e aí teve chamada de PM para discutir o que o pessoal do direito, especialmente direito administrativo, faz de diferença. Existem locais públicos, tá? São públicos. Praças, parques, ruas, esses são lugares públicos, de acesso público e por aí vai. E existem lugares de acesso público com finalidade privada, tá? Então, a escola, ela é um espaço público, tá? Mas ali dentro da escola, você tem uma finalidade educacional. Não é todo mundo que pode entrar na escola, você tem um controle de entrada muitas vezes. Então, o que eu diria? Eu posso sair tirando foto da escola enquanto paisagem, enquanto espaço público? Posso. Eu posso sair tirando foto das crianças e dos professores dando aula no espaço público por causa de ser escola? Não, porque aquele espaço é um espaço com uma finalidade específica, com um grupo de pessoas que está sempre ali, então você consegue identificar quem são aquelas pessoas,
É diferente de uma rua, de uma praça, de um parque em que você não sabe quem está passando e tem acesso a qualquer pessoa. Não sei, Deise, se você quer complementar. Acho que essa questão da finalidade é muito importante, né? Então, tanto a questão da escola, né, que o Guilherme falou, até a questão, hoje em dia, dos hospitais, né? Então, quem são as pessoas que entram no hospital, né? Então, os hospitais têm uma regra de funcionamento, então só podem entrar as pessoas que estão doentes, né? Que têm alguma condição que necessitam atendimento naquele momento, e seus acompanhantes, né? Então, eu, por exemplo, se eu quiser entrar num hospital agora, eu não posso, né? Porque, enfim, eu não trabalho lá e eu não estou precisando de atendimento, né? A mesma coisa da escola. Então, é muito importante a gente ver a questão da qual a finalidade, né? Então, a escola, a finalidade é a educação, então a escola tem as regras de funcionamento, né? E tem os momentos também, então tem momentos que são abertos à comunidade, que prestam serviços à comunidade, né? Então, tem que congregam pessoas, né, que não sejam vinculadas à escola. Aí são esses momentos específicos. Mas no momento de aula, a escola tem as suas regras de funcionamento. Então é muito importante que a gente se atente à finalidade do serviço público naquele exato momento. Perfeito. Aí a gente tem aqui uma sequência de perguntas que eu vou juntar numa única pergunta que ela contempla, tá? Então, tem muitos servidores aqui perguntando assim: se a minha imagem é divulgada por um aluno ou se a minha imagem vira um meme, o que eu tenho que fazer, qual a penalidade para o aluno ou para o pai desse aluno, né? E como proceder? Acho muito interessante que a gente tem alguns casos que a gente levantou, né, e que trata exatamente disso, né? Então, os memes, a gente tem duas situações, né? Um caso que a gente recebeu numa oficina que a gente ministrou foi de uma professora que ela era muito querida pelos alunos e uma aula online ela fez uma pose, os alunos gostaram, deram um print, fizeram um meme que enaltecia ela, né? Falava, professora, acho que era uma coisa, a professora lacrou, né? E aí os alunos compartilhavam, perguntaram para a professora, falaram, olha, a gente pode usar a sua imagem? E ela viu o jeito que estava sendo utilizado e falou, olha, eu autorizo, né? Porque era algo que exaltava a personalidade dela e ela entendia assim. Porém, uma situação oposta a gente teve também numa oficina que a gente fez de uma coordenadora que fazia a função de cobrar os alunos, né, em várias situações, porque, né, enfim, era a função dela, e os alunos tinham desavenças com ela porque eles se sentiam cobrados por ela. E eles pegaram a imagem dela, fizeram um meme de uma forma pejorativa, né, que colocava ela como a malvadona, como a pessoa que fazia coisas ruins. E ela entendeu que aquilo a prejudicava. Né? Então, nesse caso, houve a utilização da imagem dela sem o consentimento, né? Então ela foi captada sem que ela consentisse e de forma vexatória. Né? Então, perceba que nesses casos opostos, há duas questões. A questão do consentimento, né? Então, quando que a gente dá permissão para utilizar a nossa imagem, e a questão de qual uso é feito dessa imagem. Então, se ela é feita de forma para exaltar nossa reputação, né? É uma coisa, agora se faz de forma vexatória é outra e é proibido. E se a utilização da imagem de forma indevida e de forma vexatória, há possibilidade sim de responsabilização civil, né? Que aí no caso seria indenização por danos morais que a pessoa sofreu. É possível que a pessoa ingresse no judiciário e requeira indenização por isso, né? E no caso, se a gente estiver lidando com alunos menores de idade, então, mais uma vez, no processo judicial, quem representa esses alunos são os seus pais, né? Os seus tutores, os seus genitores, os seus cuidadores. Então, não é o aluno que vai responder civilmente pelos seus atos, mas o seu representante legal, né? Se o Guilherme quiser complementar. E aí... Tentando fazer aqui, de bate-pronto, um guia do que fazer nessa situação, né? Algum aluno ou aluna pegou a minha imagem na internet e compartilhou de uma maneira que eu não gostei. Primeira coisa que eu tenho que me perguntar, houve autorização? Geralmente, nesses casos, não vai ter autorização. Você tem que pensar assim, eu vou tolerar ou eu vou consentir com esse uso? Por quê? Existe um efeito chamado Barbra Streisand, que é o efeito, foi dado esse nome porque
nos Estados Unidos tem essa cantora, né, a Barbra Streisand, e o Google Maps fotografou, não, um fotógrafo, na verdade, passou fotografando casas de praia e fotografou a casa dela. E ela nunca quis que fotografasse e ela entrou com uma ação judicial contra o fotógrafo. Ninguém sabia nada do caso. Ninguém sabia que isso aconteceu. Depois que ela entrou com ação judicial pedindo milhões de dólares para o fotógrafo, todo mundo ficou sabendo. Todo mundo queria ver a foto da casa da praia da Barbra Streisand. Então tem esse efeito. Então o que a gente fala é, primeira coisa, houve autorização ou você está disposto ou disposta a tolerar esse uso? Primeira coisa para você pensar. Segunda coisa, tá bom, eu não quero tolerar esse uso. Eu quero agir contra esse uso. Eu perguntaria, houve dano? Está havendo dano? Está acontecendo algum problema contra a sua reputação? Se tiver acontecendo alguma coisa contra você, de reputação, de dano, a primeira coisa a fazer é mitigar os danos. Como é que você mitiga dano? Como é que você reduz dano? Procure saber onde é que esse meme ou essa foto está circulando. Se for numa rede social, pegue o link de todas as postagens em que estão essa foto, que você não quer que esteja essa foto, e denuncie na rede social. Fale, este link está com uma foto minha, esse uso eu não autorizei. Denuncia todos os conteúdos. Pega todos os links e denuncia todos os conteúdos. O objetivo aqui é reduzir ao máximo que a sua foto esteja na rede para evitar dano. Tá? Então vamos tentar mitigar o dano. Essa é a primeira coisa. Reduzir danos, reduzir problema, reduzir que viralize, reduzir que falhe. Tomei atitude para denunciar esse conteúdo, eu posso ir atrás de quem fez ou quem compartilhou. Tá? Geralmente, como é que você sabe quem fez ou quem compartilhou? Testemunha. Geralmente é isso. Geralmente você vai conversar com uma pessoa, você vai conversar com as pessoas. Geralmente a gente fica sabendo que está rolando o meme porque um aluno veio falar para a gente que está rolando o meme. Então, olha, você sabe quem fez esse meme? Você sabe quem está compartilhando esse meme? Aí vem uma questão que a gente costuma dizer. Não entra no judiciário logo de cara se não for extremamente grave. Se não for tipo pedofilia, sabe? Procura, em primeiro lugar, o que a gente chama de soluções alternativas do conflito. Conversa com a pessoa. Fala assim, olha, você fez um meme, eu não gostei. Eu não quero que você circule esse meme. Você pode deletar esse meme? Conversa com a turma, pede para as pessoas não compartilharem esse meme. E, de novo, conversa com os pais. Percebam que aqui o direito ele é mais uma arma de ameaça. Você pode, por exemplo, falar, olha, se você continuar com isso, eu vou ser obrigado a te processar, porque isso é o uso indevido da imagem, ou porque isso está causando dano. Tá? O uso indevido já é motivo de indenização. Tá? O judiciário já reconhece que o uso indevido, o uso não autorizado, já é passível de indenização. Então conversa. Tenta explicar a situação, tenta explicar o que acontece, tenta explicar o problema que vai acontecer. A pessoa não quer parar. Quer continuar. Reincidiu. O que fazer? Medidas administrativas. Então, você pode denunciar o perfil da pessoa nas redes sociais. Você pode tomar as medidas pedagógicas na sua escola. Medidas civis. Você pode pedir indenização a ser paga pelos pais, como a Deise falou, né, quando é caso de menor. Você pode, se for crime, ou seja, se for uma imagem íntima sua, os alunos acessaram meu celular ou meu computador enquanto eu estava ausente e pegaram uma imagem íntima minha que saiu rolando pela escola. Aí, a ameaça é até mais grave, porque a gente já está falando de ir até uma delegacia, de fazer um boletim de ocorrência, falando como você recebeu esse conteúdo, quem compartilhou esse conteúdo. E aí,
saibam que essa é uma ação que vai ter consequências lá na frente, né? A gente fala que menor não comete crime, por isso que o menor não vai preso, entre aspas, ele vai para a Fundação Casa, né? Ou vai ter o conselho tutelar agindo ali. Mas em casos mais graves, aí faça um boletim de ocorrência. Algo importante para provar o que aconteceu. Captura a tela e pega os links de todo o conteúdo. Captura a tela do WhatsApp, captura a tela da internet, pega os links, faça a prova de tudo, pegue as testemunhas, tá? Isso vai ajudar você a tentar mostrar quem fez, quem compartilhou, quem causou o dano a você. Que isso é extremamente importante. Seriam 4 etapas, Ana, para tentar resolver essa situação caso tenha acontecido algo com a sua imagem, né? No caso do YouTube, por exemplo, muitos professores talvez estejam com vídeos no YouTube, o próprio YouTube tem um canal para denunciar, e aí a pessoa que está usando a sua imagem indevidamente, ela recebe um aviso, e você pode escolher, olha, eu quero que aquela pessoa tire do ar o vídeo, eu quero que aquela pessoa me pague, e aí o que acontece? O vídeo da pessoa vai ser monetizado, mas o dinheiro não vai para ela, o dinheiro vai para você. Ou eu quero que aquela pessoa fale quem eu sou, ou borre a imagem, edite o vídeo e por aí vai. Tá? Então, são alguns caminhos para você solucionar esse problema. Bom, aqui a gente tem uma série de perguntas, porque, na verdade, uma das questões aqui colocadas é com relação à imagem dos alunos, imagem da escola, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma atividade com os alunos na minha sala de aula e eu quero fazer esse registro, porque depois eu quero divulgar na Semana de Boas Práticas, ou eu quero divulgar para a secretaria, enfim, para fazer um registro ali daquela ação, e também porque, por exemplo, na educação infantil, de anos iniciais, a gente faz esse registro também para talvez mostrar para o pai, enfim. Então, tem uma série de perguntas com relação a isso. Então, eu vou ler e aí vocês puderem responder. Então, ó, a Lene colocou assim: Guilherme, quando preciso registrar uma atividade em sala de aula, registro do fundo da sala e para aparecer só as costas? Dessa forma pode ser? Aí temos outra aqui, ó, e a professora Vanessa. Para a divulgação de boas práticas desenvolvidas por uma escola, onde há vídeo ou imagem de estudantes e professores, que tipo de autorização seria necessária para a divulgação no site, por exemplo, da diretoria de ensino? A professora Vanessa também põe. Para a divulgação de boas práticas, é da diretoria de ensino. Aí depois a professora Osana. E quando tenho imagens de alunos em atividades na escola, tenho que ter autorização para expor os alunos aos grupos de estudo e da sala de alunos pelo WhatsApp, por onde que eu peço e mando, né? São mais ou menos isso, é a questão de apresentar as imagens dos alunos e dos professores em momentos de aula, né? O registro ali da ação. Tá, eu vou só falar uma coisa que acho que é muito importante antes de ficar com essa preocupação sobre o consentimento. Pessoal, vocês não precisam. Imagina que eu tirei foto de 20 pessoas, né, de 20 crianças. Vocês não precisam pegar o consentimento de 20 crianças, que o objetivo, por exemplo, é mostrar apenas que as crianças estão num determinado ambiente. Você pode borrar a imagem da pessoa. Então, assim, lembrem que o direito à imagem está atrelado aos atributos e à fisionomia que individualizam aquela pessoa. Por isso que a Lene falou, eu tiro foto do fundo da sala e só de costas. Se eu não consigo identificar as pessoas, não tem direito à imagem envolvido ali, tá? Então, se eu não reconheço quem são, tudo bem, não tem direito à imagem. É claro que se tiver atributos naquela foto que permitam eu falar, é a aluna tal, aí eu tenho que pedir autorização para a aluna tal. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum que você consiga autorização de 20 pessoas numa imagem, mas uma pessoa não dá aquela autorização. O que você faz? Você não vai usar a imagem porque uma pessoa não deu autorização? Não, você vai borrar
ou você vai desfocar aquela pessoa. Tá? Você vai botar um emoji. Tem gente que bota emoji, tem gente que bota uma estrelinha, enfim. Então, a primeira coisa que eu falaria é, putz, eu quero divulgar boas práticas e tal. Pensem sempre que vocês podem desfocar as pessoas. Segunda coisa, se é para uso institucional, tá? Isso eu já conversei com gente até da secretaria, o que me passaram é que quando você faz o ato de matrícula, já está lá no ato de matrícula que você autoriza a escola a usar a imagem do seu filho ou da sua filha. Ou de quem é responsável, né? Então, se é, de novo, institucional, eu estou registrando uma atividade para colocar no site da escola e tudo mais, veja se tem autorização para a escola fazer isso. Se não tiver autorização, pede para a direção fazer um termo. O termo não precisa ser muito grande, o termo pode ter uma página em que você pede para os pais responsáveis autorizarem o uso da imagem, e aí vocês têm duas formas, tá? Vocês podem pedir autorização específica. Eu quero autorização específica para usar essa imagem no blog da escola. Ou vocês podem pedir uma autorização geral. Tá? Então, quando eu faço a matrícula, eu já autorizo a escola a usar a imagem dos alunos, e aí vai ficar apenas uma questão de abuso, né? Apenas uma questão de, olha, eu não quero que você use essa foto, porque vai colocar o meu filho numa situação vexatória. Tá? Então, para falar dessas preocupações, Ana, antes da gente também passar os nossos últimos slides aqui, não fiquem tão preocupados ou preocupadas com a autorização de todo mundo. Às vezes você pode só desfocar. E segundo, procurem obter ou uma autorização específica, pode ser por WhatsApp, um áudio, alguma coisa. Você está aumentando o seu risco, mas é uma autorização. O melhor é que seja por escrito, com todas as condições, onde é que pode ser passada a imagem, ou uma autorização geral, tá? Para usos futuros. A Deise pode comentar, se ela quiser, sobre essa diferença entre foto institucional, como fazer para foto institucional, ou a gente pode ir só para os nossos slides finais, Ana, para fazer a síntese. Sim, é uma foto institucional, né? Então geralmente vai aparecer a figura de todo mundo, né? E a autorização ela é dada de um modo geral, né? E acho muito interessante um caso que a gente recebeu de uma instituição, na verdade, assim, é o uso indevido da imagem dela, de uma instituição que teve, outra pessoa gravou um videoclipe em frente à instituição e era possível divulgar aquela determinada instituição, né? Então, e aí a instituição pediu para que a pessoa do vídeo retirasse o nome da instituição para que não fosse possível identificar, né? Então, é muito interessante a gente ver que a instituição também tem o direito de imagem dela, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso também. O Guilherme, Ana, antes... então, como a gente já está finalizando... Não, desculpa, para vocês finalizarem, eu só ia falar uma coisa. A gente colocou aqui para vocês, no chat e também no GC, para vocês responderem a pesquisa de satisfação dessa formação. Por favor, respondam lá e tragam mais sugestões para a gente trazer o professor Guilherme, a professora Deise aqui para falar com vocês especificamente sobre algum tema, ou se ficou alguma dúvida, vocês coloquem lá, eu, a Thelma, a Carol, a gente vai atrás e a gente vai trazer aí para vocês as respostas, tá? Do pessoal que colocou no chat também, a gente vai encaminhar para vocês as respostas, tá bom? É com vocês, podem continuar aí. Ana, e só para reforçar a sua mensagem, essa pesquisa de satisfação ajuda muito a gente. Eu, por exemplo, estou vindo uma segunda vez, eu aproveitei muito do que foi a pesquisa de satisfação da primeira para fazer uma oficina, tentar fazer melhor, né? E podemos então, já dizer que vai para a terceira, né? A gente já pode dar esse spoiler que as contribuições de vocês agora vão gerar a nossa terceira formação, que já está, inclusive, marcada. Então, fica aí a dica, a gente vai fazer uma terceira formação, então deixem as dúvidas de vocês e as sugestões para a gente já
melhorar para a próxima formação. Exatamente. Em síntese, para finalizar, a gente pode falar que tem situações que definem o uso devido da imagem e situações que definem o uso indevido da imagem. O uso devido da imagem, com autorização, protegendo a reputação da pessoa, explorando comercialmente de acordo com a autorização, e as exceções, espaço público, informação, notoriedade da pessoa. A gente tem situações de uso indevido, sem autorização, às vezes com autorização, mas deixando a pessoa numa situação vergonhosa, uma exploração comercial sem acordo, ou aquele uso que permite identificação, que invade a privacidade da pessoa, paparazzi, sabe paparazzi? Muitas vezes a discussão sobre paparazzi é da invasão da privacidade. E aí a gente tem riscos do uso indevido. Se você usa sem autorização, você está sujeito a um risco. Ter que remover aquela imagem e ter que pagar pelo uso não autorizado. Se você usa a imagem para ridicularizar a pessoa, você está sujeito a um risco. Remover a imagem e pagar dano moral. E até danos materiais, assim, que possam acontecer caso a pessoa tenha ido parar no hospital por causa da situação vexatória. Se você está usando para ganhar dinheiro, sem autorização, além de perder o que você fez, você talvez tenha que devolver esse dinheiro que você ganhou indevidamente. E se você está permitindo identificar, invadir a privacidade da pessoa, você está sujeito a tudo o que a gente falou anteriormente, tá bom? Mas lembre-se sempre de conversar. Conversar é extremamente importante, às vezes você entra num acordo posterior e tudo se acerta. A gente deixou algumas referências no material que está disponível para vocês, tá? Em especial aqui, uma apostila de um curso que eu vou mencionar, que foi um curso que a gente fez, e o texto da professora Chiara Spadatini de Tefé, sobre direito à imagem na internet, um texto de 2016, além das leis. E a gente gostaria de citar aqui, né, os cursos que a gente deixa no nosso projeto de formação de educadores em direitos humanos digitais, com o NIC-BR, né, coordenado pelas professoras Marina Fefebal e Kelly Angelini. A gente tem 16 cursos online, gratuitos, sobre temática de direitos humanos digitais. E um deles, está até aqui na imagem, é Imagem e Direitos na Web. Então, vocês podem entrar pelo link, que a gente pode depois disponibilizar pela Ana, ou pelo QR Code que tem aqui. Pega o celular e coloca, depois na gravação também. E também convidar vocês para um evento que vai acontecer dia 8 de novembro, e que acontece todo ano, que é o 6º Simpósio Crianças e Adolescentes na Internet, onde o NIC-BR, como organizador, e agora agente da Fundação Getúlio Vargas, junto com o Instituto Alana e a SaferNet Brasil, a gente traz esses temas de crianças e adolescentes na internet. Tá bom? O site já está online, em breve a programação também. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também a todo mundo que está no bastidor, todo mundo que nos assistiu, e a gente fica à disposição com o contato para vocês. Gente, eu que agradeço. Eu quero dizer que, de novo, essa formação vai ficar lá disponível para vocês no repositório. A apresentação também vai estar lá disponível para vocês no repositório, então fiquem tranquilos se vocês vão conseguir acessar, né? Vou dizer uma particularidade, que eu encontrei o Dr. Guilherme, né, o professor Guilherme, através desses cursos, tá? Então, eu fuço bastante lá na GV, então eu encontrei por lá, então vale a pena, são cursos bem legais, bem direcionados aí, que trazem aí muita informação pra gente. Então, professor Guilherme, professora Deise, eu agradeço demais a participação de vocês. De novo, as portas da secretaria estão sempre abertas. O professor Guilherme volta aqui com a gente na próxima formação. E agradeço todo mundo que está participando aí no chat, mandando, agradecendo, falando que foi muito proveitoso e foi muito importante essa temática para a gente trabalhar. Então, eu agradeço demais a participação de todos, tá bom? Vocês querem fazer as considerações finais? Acho que eu quero só agradecer a oportunidade e ressaltar que nós estamos disponíveis para conversar com todos os educadores, todas as educadoras, nossos contatos estão aí, envia mensagens para a gente e agradecer muito a secretaria que tem disponibilizado esse espaço para a gente. É muito importante conversar sobre direito com pessoas que estão lidando com isso diariamente. Então, muito obrigada. Então, pessoal, doutor Guilherme e professora
professora doutora, né? Deise, eu agradeço demais e, de novo, as portas estão sempre abertas e boa tarde para todo mundo que está assistindo e obrigada. Tchau, gente!